Olá, meu nome é Lucas Nunes. Criamos o canal hoje, 16 de julho de 2022. Vai ser o primeiro vídeo do canal, a primeira análise pós-jogo do Santos, Avaí e Santos, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não tinha como esperar uma vitória para começar o canal, né? Porque talvez possa demorar muito, ia demorar muito. Primeiro vídeo, primeira derrota, 1-0 para o Avaí. Resultado que é péssimo, com uma equipe que o Santos vai brigar, provavelmente, no final da tabela, lá embaixo na tabela, e nós perdemos. Nós vamos comentar aí nossa percepção de alguns jogadores e do Santos. O título aí do vídeo é Não Pode Chutar. O time que fez o seu primeiro chute a 1 minuto do segundo tempo, 45 minutos, 48 minutos no primeiro tempo, não deu um chute ao gol. É inacreditável como o Santos joga mal, não cria e não faz nada. Vou começar falando da escalação, que começou com o João Paulo no gol, não tem muito o que fazer. Madison, Luiz Felipe, Bauerman, o Felipe Jonathan. Na volante o Rodrigo não jogou, então Camacho e Zanocelo. Hoje na armação o Sanches. No ataque Lucas Braga, 100% titular em todos os jogos. Vou comentar bastante dele. Batistão e Marcos Leonardo. Uma escalação que um pouco me surpreendeu, que o Ângelo foi para o banco. De restante não tinha muito o que fazer, nós não temos zagueiro. O Maicon se machucou, o Kaique foi vendido, o uruguaio pediu as contas, teve que ser o péssimo zagueiro Luiz Felipe, ele é muito fraco, mas é uma escalação que até que provável, né? E não achei tão ruim assim, mesmo tendo jogadores que eu não concordo muito, que é o caso do Lucas Braga. E iniciou o jogo com essa formação. O Santos, como já falamos, não criou nada, foi péssimo. Eu marquei alguns minutos de jogo assim para comentar sobre. O primeiro, o pênalti infantil do Zanocelo, é inacreditável como ele é ruim, ele é fraco. Teve um jogo na Vila Belmiro que ele marcou 2 gols esse ano, eu estava criticando ele do primeiro lance. E depois ele marcou 2 gols, o pessoal até comentou, nossa, eu estava criticando. Meu, futebol é assim, você tá dentro do campo, uma hora você vai fazer gol. Você vai, às vezes, até 2 gols, que é o caso que ele fez naquele jogo. Mas ele é um jogador medíocre, fraquíssimo. Como que um jogador dá um carrinho daquele? Tinha 3 jogadores do Santos, um jogador do Avaí, o Potker lá. Ele simplesmente só ia jogar a bola pra área, não tinha ninguém. O João Paulo tava presente no gol. Então não tinha o que fazer, ele simplesmente se joga, sai comemorando. Ele sabia que era pênalti, ele sai comemorando, tentando, ele acha que não existe mais VAR, que não sei o quê, ainda mais contra o Santos, que tudo se vê, né? E aí é um palhaço, né? Pênalti, 1-0, 7 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Já acabou ali, já praticamente o jogo. O Santos já não tinha mais o que fazer. O time é totalmente limitado. Eu marquei uma outra jogada aos 19 minutos. Se vocês depois assistirem o reprise do jogo, o Felipe Jonathan, ele faz um corte no zagueiro lá e mais uma vez ele tenta um cruzamento com a direita. Ele é ruim com a esquerda, imagine com a direita. Contra o Corinthians, no meio da semana, ele fez um cruzamento com a direita, deu um contra-ataque pros caras porque ele tocou no pé do jogador do Corinthians. Hoje foi pior. Ele não tem força, não tem nada. A bola saiu pro tiro de meta, foi um lance patético. É outro jogador que não tem condição nenhuma de jogar no Santos. O Pires, que não marcava, mas era melhor, acabou ainda se machucando. A gente tem que ficar aguentando ele. Marquei um lance nos 25 minutos do primeiro tempo. O senhor Luiz Felipe, ele dá um passe no meio que ele é simplesmente horrível. É inacreditável, parece que ele não faz o básico. E eu fico pensando assim, a torcida do Santos tá reclamando que, não, que esse treinador não pode fechar, que não sei o quê.
Aí o Renato Gaúcho, 700 mil. Você vai pagar 700 mil pro cara vir treinar Luiz Felipe, Zanocelo, Felipe Jonathan? Não é possível. Você acha mesmo que o Renato Gaúcho vai ensinar eles a jogar futebol? Não vai. Não tô querendo que, nossa, eu quero um treinador bom também. Só que assim, você vai pagar 700, não é melhor pegar esses 700 mil e contratar 2 caras melhorzinho do que essas merda que tem no nosso elenco? Não é possível, não tem lógica, não tem lógica. O Renato Augusto não vai ensinar um cara que nunca jogou bola na vida a ele saber, pronto, o Renato Augusto me ensinou a jogar bola. O Luiz Felipe dá um passe ridículo, ele é horrível esse zagueiro, marcando ele é ruim, saindo, jogando, ele é tudo ruim. Tudo ele é ruim. Como eu falei, o primeiro chute ao gol foi do Lucas Braga, esse jogador que pra mim não tem condições nenhuma, nunca teve condições nenhuma. Teve um momento bom que o Santos estava voando na Libertadores. Ele é um fraquíssimo jogador, deu um chute medíocre, porque ele só sabe chutar daquele jeito. E um dia eu vou fazer um vídeo especial pro Lucas Braga, que se diz santista, que não sei o quê, que ninguém fala dele. Todo mundo, todos os canais aí que eu respeito bastante, mas todo mundo passa a mão no Lucas Braga. Por quê? Porque ele é santista, tem uma foto de antigamente na arquibancada, que ele é legal pra caramba, ele deve ser um baita ser humano. Eu só falo aqui como jogador, como ser humano não o conheço, mas ele deve ser muito bacana. Como jogador, ele é fraquíssimo, ele não tem condições. E aí tem jogo que o Santos perde, que ele é o atacante, que ele faz 1 ou 2 jogadas e eu vejo o pessoal falando, mas o Lucas Braga foi o único que jogou bem. Mas o Lucas Braga foi o único que tentou. Não tentou nada. É toda a mesma jogadinha dele. Nunca dá em nada. Toda vez. Nunca dá em nada. Um atacante que faz 2, 3 gols por temporada, vocês querem mesmo que o cara seja titular do Santos? O Lucas Braga não tem condições nenhuma de ser titular do Santos. Não é problema meu quem vai entrar no lugar dele. Mas de verdade, eu sou muito mais o Lucas Barbosa. É ruim, pode ser fraco igual ele, mas pelo menos é iluminado. Faz gol quando precisa ainda. E pode ter certeza, se fosse titular, se jogasse o tanto que o Lucas Braga joga, teria muito mais gol, o Lucas Barbosa. O Lucas Braga é um dos piores jogadores do elenco, isso ninguém fala. E é camuflado o que ele joga. Todo mundo, mas ele tentou. É claro, ele tá lá no ataque, ele vai fazer umas jogadinhas boas. O Batistão, que eu gosto muito, que é fraco, ele não é um bom jogador, mas quando tá com confiança, faz umas jogadas, é bacana, é um dos jogadores que eu mais calou minha boca, tá? Às vezes tem uma oscilação, mas joga bem, mas tá no ataque, vai fazer umas jogadas. O Lucas Braga é a mesma coisa, vai fazer umas jogadinhas, mas nunca dá em nada, é fraco. Esse jogador, pra mim, ele é patético como jogador. Não tem condições de jogar no Santos. Mas aí, fica aí, a torcida do Santos, porque ele é santista, acha ele legal, que ele faz umas jogadinhas, fica convivendo com esse cara. É um cara que não tem condições e a gente vai ficar pecando com ele. Substituição. O Presuntinho aí entrou, tá pior que o Bustos, né? Porque, meu Deus do céu, a escalação até mais ou menos, mas é proibido, além de proibido chutar, que o time não chuta no gol, também é proibido substituir. Acho que a primeira substituição foi nos 22 minutos do segundo tempo. Então, 1-0, 7 minutos do primeiro tempo. A primeira substituição, 22 minutos do segundo tempo. Ele tava gostando do time, eu acho. O time tá bom. Tá 1-0. Não, tá chutando, mas tá bom. Tá só 1-0. O time é ruim, né? Tá perdendo só de 1-0 do poderoso Avaí. Então, tipo assim, primeira substituição, 22. Aí, falar das substituições, é a mesma coisa. O Lucas Braga, que é ruim no ataque, aí vai ser lateral. Que aí ele é até menos pior, eu acho. Ele é menos pior, porque o nosso lateral é ruim, né? Juan Seco de ponta. Eu tô vendo um monte de gente criticando o Juan Seco. Fraco também. Mas assim, ele nunca joga na posição dele. Mas ele é matador, o Marcos Leonardo não vai sair, tá bom. Então ele não entra. Entra outro. Entra o Patati. Mas não vai ficar colocando Seco de ponta, não adianta em nada, nada. Ele de ponta e nada, não coloca aí. O time não produziu, mais uma vez,
como todos os jogos. Quando a gente ganha, não é porque produziu, é porque acha um gol ou outro. O time não precisa urgentemente de um treinador. Como eu falei, o Santos tem que ser inteligente na contratação de um treinador. É assim, não é problema meu. Mas eu não acho que compensa pagar 700 mil de salário para um treinador. 500 mil, 800 mil, não compensa. O time é ruim. Aí você vai contratar um treinador top para não poder contratar jogador. Eu prefiro contratar dois jogadores que seja titular e contratar um treinador mediano. Ou um treinador que se arrisca, Elano, algo do tipo. Então, tem que se pensar. O time não marca bem, a marcação é fraca. O Bauerman, sem o Maddison, é outro jogador. Os volantes do nosso time, por incrível que pareça, eu achei que eu nunca falaria isso. Hoje o Camacho foi um dos melhores jogadores do Santos. Não, mas você tá louco. Não, eu tô louco sim, porque o Camacho, né? Jogador que não acrescenta em nada. Eu sempre falo, o Camacho, ele é que ele erra, né? Mas o Camacho é o tipo de jogador que, tipo assim, é normal. É tipo o Cittadini quando jogava no Santos. Não, mas o Cittadini é um dos que mais acerta passe, mas é só passinho de lado, tá? Não acrescenta em nada. Se tivesse 11 Camachos, seria 0-0. Tipo, ele não prejudica em nada, não acrescenta em nada, mas é que às vezes ele ainda prejudica. Mas, tipo assim, e hoje ele, jogando o normal dele, foi um dos melhores do time. Você vê como o time foi péssimo. Gostei da participação do Sanches. Eu vou dar notas pros times, acho que eu vou fazer isso no nosso canal, quando a gente tiver convidado também pós-jogo, os amigos meus aí, que também vai fazer comigo alguns vídeos. Vamos dar nota aí pros jogadores, em homenagem ao resenha que eu assisto de segunda a sexta aí na TV Cultura, com o Murilo, sou fã dele. E vamos começar com o João Paulo, o goleirão, que tem uma deficiência que é pênaltis, mas não tem muito o que fazer, ainda fez algumas defesas no jogo. Nota 5 para ele, nota 5, 6. É o pênalti, tomou o gol, de restante. Teve um que o narrador falou assim, que ele bateu roupa. Não, é que o Luiz Felipe simplesmente não marca, não faz nada. Cruzou a bola na área, foi no susto lá que ele pegou, e não é que ele bateu roupa, ele fez a defesa, só que no susto, mas se recuperou. Então não deu chance pro atacante fazer o gol. Então acho que uma nota 6 pro João Paulo tá boa. Pro Maddison, o lateral que não marca, não ataca e não faz nada, uma nota... Hoje é o primeiro vídeo, tem que ser legal nas notas, então eu vou tentar não arrebentar muito com as notas. Nota 1 pro Maddison. É um jogador fraco. Espero que não renove o contrato. Acho que, se eu não me engano, acaba no final do ano o contrato dele. Ele é ruim. O Santos precisa urgente de um lateral direito. Lateral esquerdo, né? Todas as posições. Luiz Felipe. 1 também. Um zagueiro fraquíssimo. Erra tudo que ele faz. Não marca. Não tem cara de zagueiro. Não tem nada. Não tem cara de jogador de futebol. Bauerman. 1, fraco também. É inacreditável, todo mundo fala isso, como ele muda quando não há o companheiro Maicon do lado dele. É um outro jogador, errou uns passes lá que quase saiu gol. Fraco, jogou nada. Mas assim, a gente sabe que ele pode ser melhor quando ele tem um companheiro do lado dele. Quando não tem, esquece. Felipe Jonathan. Esse seria um favor se ele nunca mais vestisse a camisa do Santos. Mas não tem lateral, tem só o sub-20. Que tente sub-20. Fica tentando, vai pegando, vai fazendo peneira e vai colocando o lateral lá, porque o Felipe Jonathan não dá. Camacho, como eu falei, um dos melhores da equipe hoje. Eu dou uma nota 4,5 para ele. Acho que tá bom. Bom tamanho, não errou muito, ainda teve vontade, fez algo que os outros não fez, que é vontade. Zanocelo, -1, você é um fraco jogador, você é péssimo jogador, sai do Santos. Santos, não renova com esse cara. Se vocês renovar com esse cara, é uma das maiores burradas que você pode fazer. Se eu não me engano, é 2 milhões de euros, um cara
ruim, fraco, não sabe tocar a bola, não sabe marcar, é ruim, tudo nele é ruim, tudo nele é ruim. O Sanches, gostei do Sanches, das limitações que ele ainda tem, tá pegando ritmo e tal, uma nota 4. O gol que saiu, o pênalti lá, foi um erro do Sanches lá no início da jogada, tal, mas assim, meu, tem o campo inteiro ainda, ninguém matou a jogada, tinha 3 jogadores que não vale por um e pênalti ridículo. O Lucas Braga, 0, ele errou tudo. Provavelmente alguém vai comentar um dia que ele não gosta do Lucas Braga. Eu gostaria de gostar, eu queria gostar, mas não tem como gostar dele como jogador. Ele é ruim, ele errou tudo que ele fez, Pode pegar a lance aí, pode, não, aqui ele acertou. Não acertou, ele errou tudo, ele é fraco, a gente perde uma posição com ele, fraquíssimo. Ele precisa também, é outro que não tem condições nenhuma de vestir a camiseta do Santos. Batistão, nota 2. É um jogador que tem as suas limitações técnicas, estava confiante alguns jogos atrás, aí já parece que já perdeu um pouco da confiança, tá complicado. E Marcos Leonardo, esse daí é um coitado, é igual o João Paulo. Tem vontade, quase fez o gol, Vladimir fez uma defesaça, no susto, mas fez, né? Vladimito. E nota 4 pro Marcos Leonardo, é um dos poucos que tenta também. Hoje acho que foi o João Paulo, o Camacho, o Marcos Leonardo e o Sanches também, foi os mais ou menos. Aí depois entrou o Lucas Barbosa no lugar do Zanocelo, jogou pouco tempo, como eu falei, demorou para substituir, nota 2. O Bruno, mal, mas eu ainda vejo eu acho que ele tem que começar como titular, não que ele seja a solução dos problemas, mas tem que começar como titular. Mas 2 também, fraco. O Juan Seco, já falei, ele não é ponta, toda vez vai ficar colocando ele de ponta, vai ficar queimando ele, não que ele seja um grande jogador, nem sei, porque ele nunca joga na posição dele, e nota 1, jogou pouco também. O Ângelo entrou, tentou alguma coisa, mas é outro que tá sem confiança, a marcação já entendeu como que marca ele também, não consegue mais fazer muitas jogadas, mas jogou pouco também, mas fica na nota 1 também, não acrescentou em nada, entrou no lugar do Batistão e é isso. O Presuntinho, nota 0, esse cara aí pra mim, é outro que, essa comissão fixa aí, deve ter alguns que devem ficar, mas esse daí toda vez é a mesma coisa e nada acrescenta, e parece que aí o Bustos, que pra mim já não tinha mais possibilidade mesmo de ficar no time, mas você vê que não é só o pensamento do Bustos, é os pensamentos de todos que estão ali, você vê que o Santos é complicado. Mas é isso, derrota pro poderoso Avaí, 1-0, o time não criou nada, o time não fez nada, perspectiva de melhora? Pouquíssimas. A perspectiva é que chega um treinador que, sei lá, faça milagre. Ensinar a jogar bola, o jogador ruim não vai ensinar. Pode ter um motivacional diferente, uma tática diferente para, tipo, vou pegar um punhado de jogador ruim aqui e vou colocar aqui para ver o que faz, uma tática diferente. Que nem o Carille faz, né? Porque sabe das limitações que tem, às vezes, o elenco, coloca um monte de zagueiro e fala, chega o DNA ofensivo. Eu lembro quando o Bustos chegou, o Bustos, DNA ofensivo, o escambau. Tinha jogo que ele tava ganhando lá, ou tava empatado na Vila Belmiro e começava a fazer umas substituições para colocar volante, não sei o quê. Teve sorte no início, né, dele, mas papo de DNA ofensivo aí é bobeira. Quero muito que o Santos jogue pro ataque, mas olha o elenco que nós temos. Vai atacar com quem? Com o Zanocelo? Então não dá. Mas é isso. Derrota. Não sei quando que eu vou fazer o próximo vídeo. Não sei se é pós-jogo do Botafogo ou se vai ter algum comentário aí, alguma coletiva que eu queira comentar também, que vem aqueles papos daqueles jogadores que o time não sei o quê. O Camacho, no final do jogo, falou que é uma obrigação o time ganhar contra o Botafogo. Realmente vai ser um jogo super importante. Acredito que possa ser
um dos últimos jogos na Vila Belmiro, se não o último. Eu vi lugar falando que a punição não poderia ser ainda em 2022, não sei se isso de fato é verdade, não pesquisei, mas é isso. Jogamos nada, a derrota veio, acho que já era esperado. Eu, como sócio, eu tinha colocado lá no bolão dos sócios do Santos que ia ser 1-1, quase foi 1-1, quase que o Marcos Leonardo ainda faz o gol, mas o Vladimir, no aniversário dele, contra o Santos, garantiu aí a vitória do Avaí. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Primeiro vídeo do canal, espero aí que vocês continuem nos acompanhando. Vamos sempre trazer essa análise, falar verdades, como eu coloquei aí, trago verdades, principalmente sobre jogador que a torcida às vezes não assiste. Eu falo que a torcida do Santos, muitos não assistem o jogo, só acham que fulano é bom, que não sei o que. Não, assiste o jogo, vê que fulano não é bom, vê que o Lucas Braga, ele dizer que ele é santista não faz ele ser o melhor jogador. Eu não quero saber se o jogador é santista, eu quero que ele entre e jogue bem. O cara pode ter tatuado na testa um time de outro time. Pra mim, tanto faz. Se ele entrar e arrebentar, acabou. É isso que eu quero. Não adianta ele ir lá falar que é santista, colocar uma tatuagem do Santos no peito, isso daí não ganha jogo. Não ganha jogo. E isso, Lucas Braga é isso. Não tem muito o que fazer. Teve lá os tempinho bom lá na Libertadores, que até o jogador, o pegador de Gatorade lá do cheirinho jogou bem, né? Que aquele jogador é fraquíssimo, que naquela época eu criticava muito ele. Nossa, né? O Marinho é Marinho. Hoje a gente vê aí como ele é fraco. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço aí quem conseguiu nos acompanhar nesse primeiro vídeo. E tamo junto. Boa noite aí. Vamos esperar dias melhores pro Santos. Tá difícil, mas continuar torcendo. É nóis.